4 de março. Solicito ao vereador Ademar Dó Schmidt, relator, que faça a chamada dos senhores vereadores, membros da comissão. Vereador Luiz Fritzen. Presente. Vereador Rogério Massi. Presente. Vereador Neodir Mosconi. Presente. Vereador Edinaldo Santos. Vereador Ademar, presente. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos dessa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 311, de 8 de novembro de 2013, instaurada por ato de número 48 de 2013, alterado pelo ato número 8 de 2014, com a finalidade de apurar responsabilidades de fato específico do fechamento da Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa, no dia 1º de novembro de 2013. Considerando a presença do senhor Marcos Coiti Muruoka para depor perante esta comissão, solicito que sente-se na cadeira colocada à sua disposição. Gostaria que o senhor Marcos Coiti Muruoka informasse sua qualificação, bem como número de seus documentos pessoais e endereço onde pode ser encontrado. Boa tarde a todos. Marcos Coiti Muruoka, sou médico de família e comunidade, com especialização pela PUC. Meu RG é 5.551745-2, CPF 029-532-79954, resido na Rua Vila Lobos, número 39, Jardim Santa Maria. Advirto que, neste momento, o senhor presta compromisso de dizer a verdade perante esta comissão parlamentar de inquérito, e se vier a faltar com a verdade, poderá ser processado e preso pelo cometimento de crime de falso testemunho, conforme dispõe o artigo 342 do Código Penal. Devidamente qualificado e compromissado, gostaria de informar o senhor Marcos Coiti Muruoka que as perguntas serão feitas uma a uma pelos vereadores membros desta comissão, sendo de 2 minutos a pergunta. O tempo máximo para cada um deles formular a pergunta, como falamos, é 2 minutos, e que Vossa Senhoria terá 5 minutos para responder de forma objetiva. Eu quero aqui desejar uma boa tarde a todos, a nossa imprensa local, regional, aos nossos internautas, assessores, funcionários desta casa, a comunidade aqui presente, de modo especial a doutor Marcos. A gente gostaria que Vossa Excelência se sentisse muito à vontade. Queremos agradecer pela sua presença, por ter atendido esta solicitação, para esclarecimentos de fato que o senhor tem todo o conhecimento, e apenas por uma vontade de vereadores desta casa em poder esclarecer até a questão da opinião pública, e que também é de direito desta casa, e uma das suas principais funções, a fiscalização, é apurar esse fato ocorrido. Mas que Vossa Excelência sinta à vontade, seja sempre muito bem-vindo a esta Casa de Leis, e eu acredito que com o seu depoimento e alguns que a gente encaminhou, a gente já pode, sem dúvida nenhuma, fazer um relatório, que o nosso relator é o vereador Ademar Dó Schmidt, os nossos membros, o vereador Neodir Mosconi, o vereador Luiz Fritzen e o vereador Edinaldo Santos, que nos se encontra. Mas, com certeza, o nosso intuito, doutor, é de apurar o fato. Nós não estamos fazendo uma CPI ao lado político e nem também atentando ao lado pessoal, respeitando o profissionalismo das partes. A nossa na questão política, a de vocês na questão de profissionais do trabalho, para que a gente não tenha aqui nenhum sentimento de perseguição ou de desmando político. Pelo contrário, tudo muito claro, transparente, para que a gente possa ter um resultado positivo e que a CPI não seja aquilo que muitas vezes a sociedade pensa, que é ajeitada, aquela velha história de dizer que vira tudo em pizza, muitas vezes se leva para o cunho político, para o cunho pessoal. Esta presidência não permite perguntas assim e nem respostas assim. Por isso, a gente sempre pede objetividade nas perguntas e também nas respostas, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Gostaria de saber dos membros desta CPI se possamos fazer igual fizemos na segunda-feira passada,
questão das perguntas? Pode ser, senhores? Então, nesse momento, eu deixo a palavra livre ao vereador membro desta CPI, vereador Neudir Mosconi. Boa tarde, Dr. Marcos. Boa tarde aos membros da comissão, comunidade, imprensa. Aos fatos. A CPI foi aberta para apurar a responsabilidade do Dr. Marcos do fato ocorrido do fechamento da unidade básica. O senhor é servidor daquela unidade como um dos médicos de uma das equipes da Estratégia da Saúde da Família, isso? Exato. Há quanto tempo? Desde que começou a Estratégia de Saúde da Família no município, dezembro de 2010. Sempre atuou naquela unidade? Sempre. Tá. Em relação à programação da viagem a Foz do Iguaçu, consta nos depoimentos anteriores que o senhor foi um dos articuladores, na verdade, junto com os servidores, para que esse momento de vivência diferente, né, uma atividade diferenciada que vocês instituíram como que era o nome esqueci o ofício, uma atividade que vocês deram um nome específico para aquela atividade. Então, isso procede? Em partes. Tudo foi feito, o projeto foi eu que fiz, né? Não considero como se fosse articulador, mas como se fosse as discussões. Eu que iniciei o projeto para as discussões dentro da unidade de saúde. Em relação à Foz do Iguaçu, foi decidido em reunião, né? Mas a ideia era justamente fazer uma interação dos funcionários da unidade de saúde, né, que é um ambiente de estresse, numa região, fora, na verdade, da unidade de saúde, para evitar esses estresses, né? Para evitar essa desmotivação que tinha. Sabe? Então, isso, houve uma reunião entre vocês? Várias reuniões. Uhum. Várias reuniões entre as equipes da Estratégia da Saúde da Família, os servidores daquela unidade, e aí houve essa decisão de desenvolver essa atividade. Isso. Coube ao senhor, então, fazer esse ofício e encaminhar aos superiores. Isso. A solicitação. O senhor se recorda a quem o senhor encaminhou esse ofício? Foram feitos três projetos, né? 3 cópias. Uma foi encaminhada, com certeza, para a coordenadora Adriana, a coordenadora da unidade de saúde na época, a Adriana. As outras 2 eu não me recordo bem, porque a gente não tem o histórico, né? Mas, se eu não me engano, não me falha a memória, foi um para a coordenadora de saúde da família, Aline Broto, e outro, talvez, para a Denise Campos, que era assessora na época. Porém, a Aline, acho que estava em atestado naquele período que ela tinha passado por procedimento cirúrgico. Então, para com certeza, foi encaminhado à secretaria, à Secretaria Municipal direto. Sim. Houve, então, um ofício à coordenadora da unidade, a diretora da Estratégia da Saúde da Família no município, e um para a secretaria, para o secretário. Na época era assessora, né? Denise. Assessora Denise. Isso. Mas alguns outros, por exemplo, o secretário da época era o Edson Simonato. Sim. Ele tinha conhecimento dessa atividade? Formalmente, acredito que não. E informalmente, sim? Talvez. Não sei te dizer, porque eu não tive mais nenhum contato, né? Então, eu fiz o projeto, acabei trocando um e-mail com a atual secretária de saúde, e só. Daí, os outros contatos foram feitos através da coordenadora, né? Todo o contato seu na secretaria, então, foi com a Denise? Na verdade, não. Foi um contato só. Um contato por e-mail? Por e-mail. E o projeto foi feito, na verdade, foi um intuito de projeto, porque eu nem sabia como escrever um projeto, né? Foi enviado para eles, para o pessoal, né? E depois as intermediações foram feitas através da coordenadora. Ela que vinha me trazendo algumas notícias, né? Uhum. Que a gente só atende lá, então não dá tempo de... Vocês só fizeram a atividade porque houve a autorização da secretaria, caso contrário, também não o fariam? Sim. Presidente, eu, satisfeito por enquanto, me reservo o direito de mais algumas questões aí a posterior, e encaminho aos demais vereadores. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, vereador Neudir Mosconi. Eu passo a palavra ao vereador Fritz, se o senhor desejar. Senhor presidente, eu mantenho a minha posição inicial pelas razões já alegadas. Obrigado.
Aceitamos as alegações do vereador Luiz Fritzen e passo a palavra ao relator, vereador Ademar Dor Schmidt. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, doutor Marcos, comunidade que nos assiste, demais vereadores, assessores, enfim. Dizer que, primeiramente, a gente fica, de minha parte, até desconfortável em fazer um interrogatório desse, de um fato já praticamente esclarecido à sociedade de Toledo, dia posterior ao acontecido, onde o prefeito foi a público, fez uma coletiva de imprensa a nível estadual, Brasil, federal, em tudo quanto é instância, assumindo a responsabilidade, inclusive assumindo o fato, né, e queria apurar toda a responsabilidade. Isso foi feito através de um procedimento dentro do Executivo, e agora tem uma questão administrativa também que está sendo tomada, e o Ministério Público também teve o seu posicionamento, enfim, e por vontade de alguns vereadores, essa casa também se posicionou, e diante das perguntas já efetuadas na sessão anterior, e com que Vossa Excelência diz agora aqui para nós, o fato é claro, notório, de quem tinha as condições de autorizar esse processo. Eu digo assim, doutor Marcos, para nós, para a minha visão, eu digo eu, na minha primeira pessoa, eu entendo que houve uma vontade de integrar essa equipe para acertar cada vez mais. Eu posso dizer da estratégia de saúde da família, como morador do São Francisco, e eu sei que após o entrosamento de uma equipe é a melhor forma hoje que nós temos de cuidar da saúde das pessoas do nosso município. E eu vejo também, eu tive a oportunidade de participar de uma conversa logo após o acontecido lá na unidade básica, que também via isso por parte dos servidores que lá estão. Então, o que precisa registrar que não houve o dolo, não houve essa vontade. Por quê? Porque os servidores, todos eles, sabiam do acontecido, e agora vem à luz de toda a situação que também a Secretaria da Saúde também sabia. Então, desse projeto que era, o nome Toledo, não me recordo como é que é, Tolegal. Então, quer dizer, foi um nome talvez que não existe nenhum programa desse, mas talvez instituído pela unidade para poder proporcionar a saúde do Toledo. Eu não quero lhe fazer uma pergunta, eu quero que o senhor fale, se quiser assim o fazer, para a comissão, qual foi a intenção, se atingiu o objetivo e se o senhor entende que a população teve algum tipo de prejuízo com esse acontecido ou, em tese, se houve alguma integralização e houve o benefício. Em relação ao projeto, a ideia começou mais ou menos em 2012 ali, mediante o número de pedidos de transferências da unidade de saúde, dos servidores que é lá. Então, acho que grande parte ali ainda continua pedindo transferências anualmente para outros locais de trabalho. Então, foi pensando nisso aí que a gente tentou descobrir o que estava de errado lá. A ideia pintou isso aí simplesmente do fato assim, de que se uma empresa tem os funcionários com a saúde mental bem, interagindo bem, ela trabalha melhor. E o pessoal estava trabalhando desmotivado, um nível de estresse absurdo, né? Inclusive os médicos, né? Então, foi essa a ideia. A ideia foi justamente de tentar melhorar a interação dos funcionários para uma melhor atenção e atendimento à população, né? Foi feito o projeto e entregue lá para a secretaria, enviado, né? Através desse projeto, né? Se houve prejuízo à população, eu acredito que não, justamente pelo fato de que a unidade básica é uma unidade básica e não referenciada a urgência e emergência, certo? Eu acho que o prejuízo, até se a gente pensar em tempo de ausência do profissional lá, talvez tenha sido até mais após a própria viagem ou fechamento da unidade de saúde, em relação a depoimentos e investigações, do que o próprio dia que foi a unidade fechada, né? Então, assim, em relação à viagem, aos que foram, sim, surgiu o efeito, atingiu o objetivo, estamos interagindo melhor, conheci pessoas que não conheciam o lado pessoal, só apenas o lado profissional, isso melhorou a interação entre os membros que foram,
né? Então, nesse aspecto, já atingiu o objetivo. É pena que tenha aumentado tanto essa história, né? E ter vindo com uma repercussão tão ruim, né? Tanto para a unidade de saúde. Então, a ideia era realmente melhorar lá, e hoje o que a gente vê é que o pessoal ficou mais desmotivado ainda por causa dessas histórias, né? Tá, por causa desse acontecido. Se talvez tivesse ocorrido de forma diferente e não tivesse dado essa repercussão na mídia, enfim, esses comentários negativos, o senhor entende que isso teria, essa integralização teria atingido a meta e que poderiam ter consolidado a equipe para dar um melhor atendimento à população de Toledo, vista que agora com essa repercussão acabou desmotivando os demais servidores daquele posto de saúde. É assim mais ou menos que eu entendi. Sim. Então, que Vossa Excelência coloca. Presidente, eu sinceramente, eu não tenho mais perguntas a fazer, enfim, eu acredito que tudo que foi necessário, porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós queremos o fato, como diz o vereador Luiz Freitas, o fato houve o fechamento de uma unidade básica de saúde. Qual foi o motivo? Bom, o motivo seria de criar uma integralização dos servidores, e eu preciso falar isso, eu posso até responder lá fora de forma negativa, mas eu acredito que isso é muito importante que seja feito nas outras unidades básicas de saúde, claro que com um protocolo, com antecedência também, para que a população não sofra nada, porque nós precisamos estreitar esse convívio do médico com o técnico de enfermagem, com quem serve o cafezinho, com quem faz a ficha, com o motorista da ambulância, com tudo isso, para se mostrar realmente que é possível todo mundo falar a mesma língua. Então, eu acredito que o fato já está apurado, houve o fechamento. O doutor deixou claro que também ele incentivou esta ação para que isso viesse a acontecer. Houve o ofício para a secretaria, então, quer dizer, se houve o fechamento, houve a autorização da secretaria, correto? Pelo que eu entendi até agora. Então, eu não vejo mais nada a perguntar, nada a falar, e acredito que, enfim, é o que nós sabíamos e realmente é o que está se culminando nesse momento, que realmente foi isso, que não houve o dolo, que não houve intenção, que ninguém fez nada escondido, que ninguém pegou um ônibus de madrugada e saiu por aí passeando como se não havia necessidade nenhuma de trabalho dentro da comunidade de Toledo, nada disso, mas houve um planejamento que talvez não teve, houve um planejamento que talvez não tivesse tido, como é que eu vou me expressar aqui, a integralidade dos fatos, alguma coisa nesse sentido. Então, se tivesse feito de outra forma, com publicização para a mídia, enfim, eu acredito que seria até um projeto fantástico dentro do que o servidor tanto busca, que é a valorização e é a integralização dos serviços públicos. Então, eu estou satisfeito. Doutor Marcos, o que eu posso falar enquanto cidadão de Toledo, não enquanto vereador, que vocês continuem fazendo um trabalho fantástico que fazem, enfim, que é disso que nós precisamos, a nossa comunidade, as nossas pessoas precisam disso. E eu, por várias oportunidades aqui, já fui taxado como o defensor dos homens de sapatinho branco, até pelo envolvimento que a gente tem com o hospital, mas eu quero deixar público que sempre eu farei, porque dando condições de trabalho a vocês, com certeza, quem ganha é a população de Toledo. Obrigado, vereador Ademar. Doutor Marcos, eu estou em posse de um ofício que Vossa Excelência encaminhou à Secretaria da Saúde, e nós tivemos aqui na oitiva a diretora Luciana, que nos disse que recebeu esse ofício e solicitou o transporte. Então, aqui está o seu nome, o seu carimbo e a sua assinatura. Então, Vossa Excelência encaminhou um ofício solicitando o transporte para 35 pessoas. Sim. Isso.
A Adriana esteve aqui e nos falou que teve o conhecimento dessa reunião, que vocês discutiram a iniciativa de fazer esse trabalho de confraternizar, de recuperar, de motivar o servidor. Isso. Por alguma vez, a diretora Luciana participou da reunião para discutir a respeito dessa confraternização, dessa valorização, dessa viagem com vocês? Que eu me lembre, não. Pessoalmente, não. A assessora de saúde alguma vez participou? Que eu me lembre também, não. E o secretário Edson Simonato alguma vez participou? Na minha lembrança, não. Tá. Vossa Excelência, no dia 1º, viajou a Foz do Iguaçu junto com a equipe? Sim. Lembra se foram realmente 18 funcionários que viajaram? Presidente, eu estou com uma lista dos que foram, mas não no intuito de provar nada, foi justamente no intuito de não perder ninguém lá. Né? Sim, sim. Mas eu estou com a lista aqui dos que foram. Tá, Vossa Excelência poderia nos fornecer essa lista? Não precisa ser agora, pode ser depois. Com certeza. Tá. Outra questão. Saberia me dizer o porquê, se são 40 funcionários, 40, 42, pelo que me falaram, mais ou menos em torno disso, que trabalham no posto. A vontade era de integrar com todos. Solicitou um ônibus de até, um veículo de até 35 lugares, claro, um ônibus. O porquê porque eu entendo que essa vontade de vocês de unificar não atingiu praticamente 50%. O porquê que tão baixa foi a adesão dessa viagem? A maior parte dos servidores ali, quando a gente votou em ser em Foz do Iguaçu, a viagem, inclusive com os roteiros decididos, o maior problema foi a questão financeira. Né? Então, o pessoal não conseguia arcar com os ingressos das entradas e alimentação. Isso ficaria oneroso para alguns. Né? Foi essa a desculpa que foi falado lá quando a gente perguntou quem iria e quem não iria. Né? Os motivos. Então, e vocês, como os outros passaram, vocês colocaram antecipadamente as pessoas que o posto estaria fechado nesse dia. Comunicaram com cartazes, contato, relocação de consulta, tudo. Parece que sim, justamente porque é planejado com agendamentos, né? Então tem acesso a todos os telefones, né? Então é provável que eles tenham ligado já avisando a respeito disso aí. Tá. E uma das perguntas, assim, doutor, que não quer calar, que a grande verdade é a seguinte: nós estamos com uma coordenadora que seria um cargo de confiança, uma diretora que é um cargo de confiança, assessora de saúde lotada na categoria de secretário, um cargo de confiança, e o secretário de saúde também um cargo de confiança. 4 pessoas ligadas à administração, digamos assim, com uma responsabilidade a maior do que o funcionário de carreira do dia a dia, certo? Não partindo isso, claro, de Vossa Excelência, que tem a sua função muito clara em tudo isso aqui. Mas o que nos estranha é que nós temos 4 servidores com uma característica diferenciada, além do funcionário de carreira, e essa decisão partiu de quem? Porque até onde nós apuramos, esse ofício chegou na mão da Luciana. Ela solicitou o transporte e, a partir daí, ninguém sabia de data, ninguém sabia quando ia, nem como ia, e até agora, falta ainda nós ouvirmos na sequência a Denise, ninguém acompanhou vocês nessa viagem. O senhor conseguiria dizer para essa CPI, na sua visão, quem determinou, ou se houve, após esse ofício, um contato direto entre unidade básica de saúde e transporte? Porque se aqui saiu de maio e foi essa viagem ser em novembro, quem fez a ponte se Luciana não sabia mais de nada? Ela foi solicitada, ao pedido do transporte, ela falou nessa CPI que ela fez. Depois disso, quem fez a ponte para dizer qual é o ônibus que vai, quando vai? O senhor saberia dizer
aonde era a conversação? As informações, como eu disse, né, eu fiz o ofício, enviei e não tive mais notícias oficiais, né, só informais. E essas notícias sempre eram trazidas a mim através da Adriana, né, da coordenadora. Né. A coordenadora falava que estava em contato direto com a Secretaria de Saúde, que o pessoal tinha gostado do projeto, que estavam vendo o transporte. Inclusive, essa viagem foi marcada 3 dias e foram cancelados. Eu fiquei sabendo no dia mesmo, no dia anterior, na reunião de quinta-feira, que ia sair realmente no dia seguinte, onde ia sair, que horas iam sair. Né? Então, outras vezes foi marcada e adiada. Foi. E sempre em dia útil também. Sempre. E aí Sempre sexta. Sempre na sexta-feira. Sexta-feira. Desculpa. E mesmo que Vossa Excelência já tenha respondido, mas eu tenho feito essa pergunta a todos e a todos que passarem aqui eu vou fazer. Na sua avaliação, que é um profissional de saúde e que faz saúde pública, vendo a demanda hoje da saúde pública, não só em Toledo, mas no Brasil como um todo. Na sua avaliação, nós tivemos prejuízos com a unidade básica de saúde ficando fechada por aquele dia, sabendo que hoje, em média, passam 100 pessoas na unidade básica de saúde daquela comunidade? Acredito que não. Se a gente for fazer uma avaliação, a demanda sempre vai ser maior do que o número de vagas, né? Então, a saúde é o tendão de Aquiles aí. Sempre vão se abrir 100 vagas. Hoje vai ter 90, amanhã vai ter 100, depois vai ter 120 e vai faltar profissional, vai faltar atendimento, né? Então, eu acredito que não, justamente pela unidade não se tratar de uma unidade de urgência e emergência. Entende? Ok. A única coisa que fica um pouco estranho, isso não é nem uma pergunta, eu vou usar de um tempo que usou o vereador Ademar também, o que fica, e daí não é uma questão, porque você desculpe, Vossa Excelência, como um profissional de saúde, tentou colocar um projeto que poderia ser viável não só aquele posto, aquela unidade de saúde, mas como todo o município, e toda vez que a pessoa tem uma iniciativa positiva, eu acho que é louvável e tem que ser dado uma atenção. A única questão é que fica muito difícil a gente compreender que quando se tem uma hierarquia a ser seguida, né? Veja só, o senhor nos traz um número aqui, um dado interessante de que as pessoas já anteciparam que não poderiam ir por uma questão, por exemplo, financeira, né? Era precisava ter alguém participando dessa discussão para dizer, olha, pessoal, então nós não vamos viajar para um lugar que nós temos que pagar, nós vamos fazer um dia de confraternização de uma forma diferente, onde todos possam participar. Senão também o objetivo não foi atingido, até porque alguém pode dizer, não, só foi para lá quem tem dinheiro teve que ficar em casa. Né? Então, quer dizer, o que nos espanta é que foram tomadas decisões e o senhor apresentou um projeto, né? Uma solução para as melhorias. Claro que a gestão desse projeto caberia a quem tem a demanda, quem tem o comando. E o que nos espanta é que nós não conseguimos encontrar na CPI alguém que fale, olha, realmente chegou até a mim, eu entendi que era bom, solicitei o transporte e determinei que pudesse fechar o posto e a viagem aconteceu. Então, essa CPI, o que nós queremos saber realmente, quem foi a pessoa que bateu no peito e fez isso. E nem queremos dizer que ela estava errada, não é essa a questão, mas nós precisamos saber. Temos mais uma pessoa que é dentro do quadro de confiança para ser ouvido, mas tudo indica que o caminho está sendo isso. Então, essa é a nossa grande preocupação, doutor, entendeu? É achar a pessoa que se responsabilize por esse fato. No momento também eram essas minhas perguntas e eu retorno o rodízio de perguntas ao vereador Neudi Mosconi. Eu acho que está claro, viu, presidente, aqui, pelo menos o que deixou claro o doutor Marcos, é que o ofício foi encaminhado a 3 pessoas, né? A diretora da unidade, aliás, a coordenadora da unidade, a diretora e a assessora, a Denise, na época, até resposta, aliás, depois formalmente houve novamente um bate-papo via e-mail. Isso, estou com uma cópia aqui também. Então,
Então, se puder juntar, depois nos ajuda bastante nesse sentido. Doutor, o que eu só gostaria de considerar, eu acho claro que no poder público a gente só pode fazer aquilo que a lei permite fazer e não aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Então, claro que deveria ser de conhecimento de todo servidor público as razões, né? Então, na verdade, houve uma falha coletiva. Mas a falha mais grave houve, de fato, de quem estava na condução do processo e autorizou uma viagem. Nesse sentido, até porque na segunda-feira, o que nós falamos aqui em reuniões anteriores, na segunda-feira foi dia do servidor público, né? Era um feriado. Poderia ter sido feito naquele dia. Na quinta-feira era o dia do fechamento da unidade, né, que normalmente vocês fazem na quinta-feira à tarde, fecha por meio período para vocês interagirem internamente e encontrar soluções de eficácia e eficiência nas ações que vocês lá implementam. E aí ela foi feita na sexta-feira e ela só existiu, ficou claro aqui, que ela só existiu porque houve uma autorização das autoridades acima de vocês, certo? Sim. Então, eu, da minha parte, Dr. Marcos, eu só tenho ouvido muitos elogios, a gente esteve várias vezes na comunidade, pedindo até junto à comunidade a abertura daquela unidade mais cedo, né, para justamente proporcionar ao funcionário que vai ao trabalho, se não tem vaga naquele dia, não chegar atrasado no local de trabalho. Agradecer aí também esse atendimento aí às 7 horas da manhã e a disponibilidade de vocês o fazerem. E dizer que estou à disposição e é a nossa função fiscalizar. Se nós não estivéssemos, nós também estaríamos prevaricando. Então, a função que o povo escolhe vereadores é justamente para fazer esse trabalho de fiscalização. Desejar a vocês um bom trabalho. Da minha parte, o fato e os fatos que o Dr. Marcos traz aqui, eles são importantes, e juntando essa relação e com esse e-mail, eu acho que está sacramentado um pouco a responsabilidade de quem. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço o vereador Mosconi. Eu acredito que o vereador Ademar ainda quer falar. Então, o senhor está com a palavra. Presidente, só para deixar claro, doutor Marcos, a gente está satisfeito pelo que Vossa Excelência colocou para nós aqui, os demais servidores, mas eu preciso me posicionar contrário ao meu colega Neodim Mosconi. Eu acredito que, no fato, mesmo que não houvesse a CPI, nós não estaríamos prevaricando coisa alguma. E não tenho aqui, olhando para o senhor, não tenho aqui mais nenhum tipo de medo de falar que essa CPI foi unicamente política. Por quê? Porque houve o fato foi notório, foi publicado pela imprensa de Toledo, fechamento da unidade básica. Houve o fato, diante do fato, foi instaurado o processo administrativo pelo Executivo, que assumiu, pelo Ministério Público, e eu acredito que nós não tínhamos necessidade de fazer isso, porque até o momento, tudo que se foi falado aqui, nós sabíamos que aconteceu. E eu acredito que esses documentos entregues, o relatório de pessoas que foram, o ofício que veio, tudo isso já está num processo no Ministério Público. Então, assim, dizer que em algumas oportunidades, alguns posicionamentos desmotivam as pessoas de trabalhar. Então, eu não concordo que se esse legislativo não tivesse feito essa CPI, nós estaríamos prevaricando de forma alguma. E, no primeiro momento, houveram até dificuldades de assinaturas o suficiente para fazer a CPI. Porque nós sabíamos e entendíamos, diante dos fatos, e aqui eu falo, o Nésio Luiz, que está representando a imprensa, que foi publicado pela imprensa, houve uma falha, houve um fato, não houve dolo. É isso que nós precisamos registrar. Agora, claro, que alguém vai ser responsabilizado por isso? Vai, não tenha dúvida disso. Mas eu não acredito que nós precisaríamos ter feito isso. Em tese, em parte, me desculpe, fico até constrangido em algumas oportunidades de pegar e interrogar pessoas que nesse momento poderiam estar fazendo seu trabalho e nós estarmos aqui nesse momento discutindo o que nós já sabíamos que era o fechamento do posto, de quem mandou o ofício, enfim. Então, de minha parte, tranquilo, e espero que não atinja de forma negativa o trabalho de vocês lá e que quem realmente não deu o caráter legal a isso ser ocorrido, que seja penalizado.
Apenas nós queremos lembrar de que todas as CPIs instaladas, vereador Ademar, são políticas. O que essa presidência não aceita politicagem nesta CPI. Porque jamais vai existir uma CPI que não seja política. Um lado quer apurar um fato e um lado defende na política e o outro lado não. E isso, enquanto foi Brasil, vai ser e sempre vai ser, não só aqui, em todos os lugares. Por isso que a gente tem que preservar o ser humano e a condução aqui dos trabalhos e a questão da exercer o direito de ser vereador e instaurar a CPI é um direito que os vereadores tinham, tem as assinaturas, é de direito, né? Então, o que nós não podemos aqui é transformar esta CPI numa ramificação política, que nós estamos para apurar os fatos. Queremos agradecer, doutor Marcos, leve a certeza que essa casa está fazendo o seu trabalho. Queremos agradecer aqui de público o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, por toda a categoria. Não existe saúde sem profissionais, não existe saúde sem estrutura física, não existe saúde sem medicamentos, é um conjunto. Então, tem pessoas que acham que é possível fazer saúde com remédios sem profissionais. Outras acham só com profissionais, sem equipamentos e sem estrutura. E assim cada um tem uma visão e nós entendemos que nós precisamos fazer o trabalho num todo, né? E eu espero que Toledo, cada dia que possa estar fazendo, hoje a gente vê praticamente saúde e educação levando 50% do nosso orçamento. Saúde e educação levam 50% de toda a riqueza que esse povo produz. Então, nós temos a certeza que governos que passaram, governo que está e os que virão, cada vez se precisar aumentar um pouquinho mais para a gente conseguir melhorar, essa casa nunca deixou de aprovar isso. E a gente espera que o senhor possa continuar dando a sua contribuição para que a gente possa oferecer aquilo que nós temos de melhor à nossa população. Vossa Excelência tem a palavra livre para suas considerações finais, se assim o desejar. E só, para finalizando, eu falava do ofício que Vossa Excelência encaminhou, que foi do Toledo, 3 de maio de 2013. Apenas que fique registrado quando o senhor encaminhou o ofício. Então, o senhor tem a palavra para suas considerações finais. Em relação ao projeto, eu queria deixar claro assim, que não teve, em momento algum, qualquer ideia de fazer ausência da unidade de saúde, ou prejudicar a população, ou fazer corpo mole para o atendimento à população, né? Em hipótese alguma. A ideia foi justamente de tentar melhorar a interação, trazer um bem-estar ao servidor público para poder atender melhor a população. Simples. Tá? O que as empresas hoje acabam fazendo, né? Então, a minha ideia era justamente assim, o servidor trabalhando bem, trabalha melhor. E atende melhor, né? Era simplesmente isso aí. Em momento algum foi discutido em relação a prejudicar a população ou com esse caráter de danificar alguma coisa ou a imagem ou o que seja, né? Foi simplesmente uma ideia de tentar melhorar. E eu concordo com o vereador Ademar que o projeto, talvez, se tivesse feito da forma legal, né, talvez pudesse ser realmente expandido para as outras unidades, trazendo um benefício para a área de saúde, que tem um estresse elevadíssimo, né? Tá? Isso não só no Jardim Europa, mas em todos os lugares que eu passei sempre tem esse estresse, né? E a população tem que entender assim, não é a população e o profissional de um lado, são os dois juntos fazendo um trabalho, né? Então, a gente precisa buscar isso aí, não só aqui, mas em todo o Brasil. Agradecemos, se for possível ficar com uma cópia depois da relação dos nomes, a gente agradece também. Sempre seja muito bem-vindo, nós estamos encerrando os primeiros trabalhos, 2h58. Lembrando que, aliás, 14h58, lembrando que a partir das 15 horas nós estamos aguardando, então, a atual secretária de Saúde, Denise Campos. Obrigado, senhores. Segunda-feira. Considerando a presença da senhora Denise Campos para depor perante esta comissão, solicito que sente-se na cadeira colocada à sua disposição. Gostaria que a senhora Denise Campos informasse sua qualificação,
bem como número de seus documentos pessoais e endereço onde pode ser encontrada. Meu nome é Denise Campos, eu sou cirurgiã dentista, hoje na condição de secretária municipal de saúde. Meu RG é 3163-4873, meu CPF 552-640-009-30. Meu endereço, Rua Almirante Barroso, 2999, apartamento 21. Advirto que neste momento a senhora presta compromisso de dizer a verdade perante esta comissão parlamentar de inquérito e, se vier faltar com a verdade, poderá ser processada e presa pelo cometimento de crime de falso testemunho, conforme dispõe o artigo 342 do Código Penal. Devidamente qualificada e compromissada, gostaria de informar a senhora Denise Campos que as perguntas serão feitas uma a uma pelos vereadores membros desta comissão, sendo 2 minutos o tempo máximo para formular a pergunta e o tempo para sua resposta será de 5 minutos. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a senhora Denise Campos, na função de secretária de Saúde do município de Toledo, pela presença. Obrigada. Queremos deixar muito claro que esta CPI é uma vontade de parte dos vereadores do município de Toledo, haja vista o fato que aconteceu. Até, como foi falado anteriormente no outro depoimento, pode ser que tenha cunho político a CPI, portanto, os trabalhos da CPI não têm o cunho político, né? Nós aqui primamos pelo bem-estar das pessoas que vêm depor e também pelos vereadores. Portanto, solicito aos senhores vereadores que as perguntas sejam objetivas, bem como as respostas. E as questões partidárias se discutem em outro momento, bem como também a resposta de quem está aqui, que também não ofende a questão política. Lembramos que é uma casa eminentemente política, é natural que isso aconteça e nós aqui estamos para esclarecer os fatos. Queremos que a senhora fique muito à vontade, desde já mais uma vez, secretária Denise, muito obrigado pela sua presença em nosso meio. Obrigada. Demos sequência, como das outras oportunidades, e abrimos, então, a fase de perguntas com o vereador Neudi Mosconi. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Aos demais da imprensa. Então, aos fatos, Denise, nós estamos, na verdade, buscando apurar a responsabilidade de quem, né? A própria audiência pública, a audiência na coletiva, ela foi clara do Executivo reconhecendo que houve uma falha administrativa e que o fato ocorreu da ida do pessoal à fossa. O objetivo da CPI é apurar a responsabilidade de quem autorizou, na verdade, essa atividade dos servidores se deslocarem, então, fora da sua unidade e fechar a unidade naquele momento. Do fato, claro, perguntar só como proforma, é de conhecimento de Vossa Excelência o fechamento da unidade naquele dia e a ida? Não é de conhecimento. A senhora chegou a receber um ofício do médico Dr. Marcos encaminhado a Vossa Excelência em relação ao projeto atividade? Sim, na condição de diretora de saúde, eu recebi um dos ofícios dele. Foi um dirigido a mim, um outro à diretora de atenção básica e outro à coordenadora de estratégia saúde da família. Uma outra pergunta que lhe farei em maio desse ano, qual a sua função dentro da Secretaria Municipal de Saúde e a quem estava subordinada? Eu era diretora de saúde e estava subordinada ao secretário. Edson Simonato. O senhor Edson Simeonato, secretário na época. Até em que período a senhora ocupou essa função? Até 27 de agosto de 2013. Além do ofício, tem um e-mail que foi deixado pelo Dr. Marcos, falando dessa atividade. Toda a atividade proposta aqui no projeto, que se denominou funcionário legal,
com a finalidade da integração entre os funcionários daquele local. Até o Dr. Marcos colocava como possibilidade de expansão isso para outras unidades. Toda essa tratativa, ela foi exclusivamente só contigo? Não. Quando eu recebi através da coordenadora de agentes comunitários de saúde. E com Poderia ela, especificar o nome dela? é a Fábia... desculpe, eu não vou lembrar o sobrenome agora. Ela estava substituindo a coordenadora de estratégia saúde da família. Quando eu recebi esse ofício, nós recebemos juntas esse ofício. Qual o encaminhamento feito dentro da secretaria depois do recebimento desse ofício por parte da unidade? Num primeiro momento, ele foi tratado como uma ideia e não como um projeto acabado. A primeira providência e única que eu tomei foi pedir a ela que contatasse agências de viagem para que nós tivéssemos uma primeira ideia de quanto isso custaria em termos de custo de agência, né, para o programa. Então, eu pedi que contatasse algumas agências de viagem, porque a ideia era a expansão para as unidades básicas de saúde. Nós não tínhamos todo o projeto, porém, foi a única coisa que nós fizemos, num primeiro momento, foi contatar agências de viagens em relação a esse projeto. Esse contato, ele foi trazido depois, números, valores? Bom, ela contatou várias agências, apenas depois de mais de 30 dias, uma agência retornou, e essa agência não deu todos os valores. Como para licitação nós precisaríamos de 3 orçamentos para iniciar qualquer coisa, eu pedi a ela que aguardasse, porque depois desse tempo, o meu único contato com o Dr. Marcos da unidade já havia sido feito, e depois disso, depois desses 30 dias, depois do mês de maio, não houve mais contato. Nós supomos que eles haviam esquecido a ideia, e como nós não tínhamos mais nenhum orçamento além daquele, nós deixamos de lado o projeto, ou aquela ideia de projeto. Vocês chegaram a fazer alguma reunião interna dentro da secretaria com o secretário para discutir esse projeto de atividade? Não, nem com ele, nem com ninguém. Eu não tive mais nenhum contato com ninguém da unidade a respeito desta ideia. Então, poderíamos supor que os servidores fizeram a atividade à revelia, sem comando. A minha, sim. Eu não tive conhecimento de mais nenhum movimento a respeito dessa viagem até sexta-feira, dia 1º de novembro. Só tomou conhecimento do fato depois que se tornou público pela imprensa? Sim. Pela manhã, na sexta-feira. Todos os depoimentos colocados anteriormente, todos dão demonstração clara que a secretaria, nos seus graus de comando, sabiam do projeto de atividade e sabiam da realização da viagem. Volto a repetir, eu sabia, no início de maio, da ideia dessa viagem com a finalidade de melhorar as relações interpessoais. Não tive conhecimento da organização de fazer a viagem e nem da maneira como ela foi feita. Em nenhum momento eu não tive nada que me dissesse isso e nem teria o poder para autorizar determinada viagem. Eu teria que fazer o projeto e dar ao secretário, seria o secretário, a autoridade, que faria com que esse projeto fosse adiante ou não. Presidente, eu passo a palavra adiante e depois, na sequência, tenho mais algumas perguntas para serem feitas. Aliás, se me permite, nós tínhamos, na época, segundo informações, 40 servidores. Apenas 18 se deslocaram na atividade à Foz do Iguaçu, nessa viagem de integração. E os demais que permaneceram
houve compensação de horas, houve alguma justificativa, porque, na verdade, houve uma atividade que era uma atividade da secretaria daquela unidade. Apenas 50% dos servidores foram. 50 e poucos por cento aí chegaram a não participar da atividade, logo faltaram na atividade. Houve compensação, foi lançado como falta, houve algum protocolo pedindo que essas horas fossem compensadas? Nenhum protocolo passou por mim. Senhor presidente, passo a palavra adiante. Agradecemos ao vereador Neodir Mosconi, também a secretária Denise, e passo a palavra ao vereador Luiz Fritz, se tiver alguma pergunta a fazer. Meu posicionamento é igual ao da inicial dos depoimentos. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Ademar Dor Schmidt. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Bom, diante dos fatos ocorridos e já das apurações feitas e pelo que a gente ouviu, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que houve, e hoje se tornou mais claro ainda, quando o doutor Marcos disse que havia um projeto para fazer esse desenvolvimento, desse projeto, para desenvolvê-lo, dentro da equipe da saúde do município, e que talvez isso não amadureceu, isso não foi feita a discussão na sua totalidade, talvez foi algo precoce que ocorreu, né? E isso acabou até trazendo esse problema de repercussão realmente nacional, assim podemos dizer. E eu não quero ser repetitivo nas perguntas, enfim, mas se houve a ideia, houve a conversa dentro da unidade básica de saúde, entre os servidores, se houve o envolvimento de coordenadora, diretora, se esse ofício chegou até a secretaria, nós temos essas pontuações. Mas se, então, a secretaria não fez todo o processo que talvez deveria ter sido feito para legalizar o, então, programa, de quem foi a iniciativa de fechar o posto naquele dia e deliberar, então, que esses servidores pudessem fazer esta atividade, enfim, mesmo que ainda não legalizada, mas quem teve, então, essa ideia de... Não ideia, quem é a pessoa responsável em fazer a tratativa e fechar a unidade básica e falar, não, podem ir viajar, aí atropelando até toda a secretaria e, em tese, também trazendo prejuízo aos servidores. Porque houve um prejuízo também à comunidade, mas também aos servidores. Porque agora já se muda um pouco o foco. Por quê? Estava-se planejando fazer, né, todo esse trâmite. Enfim, isso não houve. Então, quem é que se precipitou nessa questão e deliberou, então, que pegasse o ônibus e fosse fazer a viagem? Na sua concepção, quem é essa pessoa? Eu só posso dizer que eu não tinha poder para autorizar tamanha viagem e fechamento de unidade, não estava na minha autoridade fazer isso, não participei desta organização de viagem, não participei do planejamento da viagem como foi feito, não fui comunicada de absolutamente nada. Meu único contato foi lá no início com o Dr. Marcos, sim, recebi o ofício, sim. Quando nós vimos que não havia como orçar a viagem e fazer uma licitação e não houve mais contato da unidade comigo, eu deixei a ideia adormecida, deixei de lado por não ver possibilidades de licitação e de levar aquele projeto adiante. Não gostaria de especular, acho que cabe aos senhores deliberar sobre isso. Só posso dizer que eu não tive participação alguma nessa atividade. Ok. Então, se cabe a nós, eu vou lhe fazer, talvez, não uma pergunta, mas uma indagação.
Se saiu da coordenadora, chegou na diretora, da diretora não chegou a articulação dentro da secretaria, quem autorizou? Está me perguntando? Pode ser. São os senhores que têm que responder. Os fatos estão aí. Eu acho que já foram colhidos os depoimentos. A conclusão que nós temos deve ser a mesma que os senhores chegaram. Então, quer dizer que a senhora não sabia do fechamento naquele dia. Absolutamente não. O secretário disse que também não sabia. Não tenho conhecimento. Posso falar por mim. Eu não sabia. Ok, mas eu digo pelo que... Estou reportando o que ele falou. Exatamente. Se ele também não sabia, a senhora também não sabia, a coordenadora sabia, até a diretora sabia. Não. E dali, sim. A diretora não. A diretora, sim. A diretora sabia, falou aqui que sabia. Ela sabia. Desculpa interromper Vossa Excelência. Pois não, vereador? Mas a coordenadora Adriana sabia da solicitação da viagem. A diretora Luciana, foi a ela solicitada via ofício e ela solicitou o transporte, porém não sabia em que data. Sabia que aconteceria a viagem, mas não sabia qual das sextas-feiras que seria. Né? Então, só para, às vezes sabia, talvez o senhor está falando que sabia da viagem, né? Mas não sabia do fechamento. Ela sabia da viagem, mas não sabia que ia fechar o posto e nem sabia qual das sextas-feiras. Então vamos lá, presidente. Vossa Excelência, inclusive, me ajudou no meu raciocínio para ficar mais claro. Coordenadora Adriana. Coordenadora Adriana. Oficiou. A diretora Luciana. A diretora Luciana fez o quê? Solicitou o ônibus. Mas essa solicitação não chegou na secretaria para solicitar o ônibus. Ele saiu, então, do meio. É isso que eu estou entendendo. Eu estou falando, não. Aqui, eu só dei uma leitura por cima aqui. Só para lhe ajudar no seu raciocínio, o ofício foi direcionado à Secretaria da Saúde e chegou nas mãos da coordenadora das unidades de saúde, que é a Luciana. Chegou na Secretaria de Saúde. E ela solicitou o transporte. Talvez o que esse ofício não chegou foi nas mãos da secretária Denise e nas mãos do secretário Edson, e ela fez por decisão dela. Mas é isso que eu estou falando aqui, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. Houve uma conversação de um projeto. Sim. Houve a conversação de um projeto dentro da secretaria, tá? Com o doutor Marcos, com os integrantes, com a Denise, que na época era diretora. Então, houve a conversação, beleza. Podemos elaborar alguma coisa? Podemos, ponto. Tá, mas isso não amadureceu. Não entrou na sua legalidade de termos um programa instituído em Toledo, que é o nome aqui sugerido, Tô Legal, para fazer a integralização dos servidores na área da saúde, que seria no contexto global do município. Ponto. Não teve essa conversa. Neste meio, a coordenadora, articulando junto com os servidores, que talvez não tinham o entendimento, que ainda não tinha o programa, oficiou a diretora, pedindo, então, para que se executasse o programa, que até então ainda não estava adequado. A diretora pediu o transporte. Pediu, é isso que eu estou entendendo agora, é isso que eu estou entendendo. Quer que eu responda? Sim? Sim. Olha, então é isso que eu estou entendendo. Então, quer dizer, houve uma conversa, houveram os ofícios, correto? Mas não se concretizou isso. Havia a possibilidade de ter. Havia a possibilidade de eu ter alguma coisa, mas eu não o tenho. Neste intervalo, então, servidores com legitimidade do conhecimento que poderia haver esse projeto, fizeram, então, toda a articulação e pediram para a coordenadora da unidade. A unidade simplesmente oficiou a diretora. E da diretora seguiu, então, sem pedir autorização à secretaria e oficiou, então, o transporte. O transporte veio e daqui seguiu em frente a viagem.
É isso, essa conclusão, esse raciocínio que eu fecho agora nesse momento. Então, eu não sei se eu estou equivocado ou não, mas é isso que eu mais ou menos queria entender. Porque se nós ouvimos a Adriana, que foi muito transparente no que falou. Ouvimos, então, a Luciana, que também falou que sabia e que recebeu o ofício. O secretário diz que não foi oficiado para tal naquele momento. E em nenhum momento se nega também em ter recebido os ofícios, que nem agora a atual secretária coloca para nós. O doutor Marcos foi bem transparente no que fala também, que havia um projeto em cima disso. Então, para mim, eu entendo que realmente houve uma falha na parte de direção, que deveria ter ido até a secretaria e não ter pedido o ônibus. É o meu entendimento prematuro nesse momento, mas, para mim, me clareou muita coisa. Obrigado, Denise. Obrigada. Obrigado, vereador Ademar. Eu vou aproveitar para ficar um pouquinho nesse campo, Denise. Porque vamos também procurar entender um pouco aqui a questão do poder público. A Adriana, coordenadora na Unidade Base de Saúde. Isso, né? Ela é. E a Luciana trabalha... Diretora de Atenção Básica. Trabalha aonde? Na secretaria. Na secretaria. O ofício foi encaminhado através do Dr. Marcos, né, solicitando essa viagem para Foz do Iguaçu, com saída às 5 horas, para um transporte para 35 pessoas. O que a Luciana nos coloca aqui, que ela recebeu o ofício e solicitou o transporte. Isso ela colocou nesta CPI. Ela recebeu o ofício e fez a solicitação do transporte. E o pessoal do transporte disse a ela que nem sempre tinha disponibilidade de carro, de veículo, e quando assim o tivesse, faria o comunicado. Você coloca de que vocês tinham conhecimento dessa solicitação. Eu não colocaria como solicitação. Eu recebi esse ofício como uma ideia de um projeto. Jamais nós, no poder público, então, como servidora pública, eu jamais iria mandar simplesmente um transporte para uma unidade básica que tivesse me pedido, até porque nós não temos transporte para servidores. Então, eu recebi o ofício do Dr. Marcos como uma ideia de um projeto a ser desenvolvido, no qual havia como objetivo, nós tínhamos, então, a melhoria das relações interpessoais. Ponto. De que modo ele queria que isso fosse feito? Com uma viagem a Foz do Iguaçu. E o que seria necessário como recurso? Dar a eles o transporte. Ponto. Nesse momento, quando eu li, junto com a coordenadora de agentes comunitários, não com a diretora de atenção básica, porque na ordem direta nós tínhamos a coordenadora da estratégia, que seria aquela a qual eles se dirigiriam primeiro. O que eu fiz? Pensando deste modo, num primeiro momento, um projeto que abrangesse todas as unidades básicas. Era a minha função, era a minha atribuição, elaborar, se fosse o caso, um projeto. Ponto. Primeiro ponto que nós vimos, e único, se haveria condições de licitar pelas agências de viagem esse transporte, a viagem em si, com os passaportes, com as demais necessidades. Foram contatadas agências. Levou um mês mais isso. Aí foi o recebimento do e-mail do Dr. Marcos, que eu respondi depois de bastante tempo a ele, que ainda estava havendo exatamente isso, porque não tinha uma resposta em relação aos orçamentos. Recebi apenas um orçamento, acho que quase em junho, do último e-mail que eu troquei com ele,
não mais houve contato comigo de ninguém da unidade. Como os orçamentos não chegaram como deveriam, nós deveríamos ter 3, para qualquer início de conversa, nós deveríamos ter 3 orçamentos, para daí fazer um projeto inteiro, objetivos gerais, objetivos específicos, recursos, planejamento, organograma. Isso seria um projeto que teria sido feito, entregue ao secretário para apreciação, deliberação e autorização. A partir daí, se empenharia, se licitaria, qual empresa poderia fazer isso e em que critérios nós poderíamos dar essa viagem aos servidores. A ideia geral, naquele momento, era esse. O que aconteceu? Não mais houve contato da unidade comigo. Não recebi apenas uma resposta, um retorno de uma agência. Não era o suficiente. Como não houve contato, para mim, diretora, a ideia havia sido esquecida. Não houve contato da coordenadora da unidade, da coordenadora de estratégias, nem da diretora de atenção básica. Nada mais eu ouvi falar a respeito durante todo este período, até novembro, sexta-feira pela manhã, em que eu soube, pela imprensa cedo, que havia saído um ônibus, que eu também, a essa altura, não sabia que ônibus era, e que haviam ido servidores e que a unidade havia fechado. Infelizmente, eu só soube nesse momento. De maio, junho, início de junho, até novembro, nada mais foi falado comigo. Absolutamente nada. Eu não tinha autoridade nem para autorizar e nem para desautorizar. A autorização teria que ser feita pelo secretário, mas eu não fui notificada, comunicada, informada, questionada, absolutamente nada passou por mim dessa organização de viagem, nem de que havia um ônibus próprio para fazer isso. Então, eu quero deixar bem claro que a ideia foi somente essa, foi uma ideia de elaboração de projeto, na verdade, foi uma tempestade de ideias, não foi levada adiante porque eu não vi a viabilidade. Então, orçamentos não chegaram, a unidade não nos contatou novamente. Adormeceu a ideia. Para mim, não passou de uma ideia. Tão somente isso. Que poderia, num outro momento, voltar. Mas, dali para diante, eu esqueci que havia sido isso. E não houve mais contato nenhum comigo. Ok, então fica muito claro que o ofício você teve o conhecimento. Sim. Você procurou dar andamento no projeto, buscando a solução de 3 tomadas de preço para ver qual faria inicialmente qual faria. Exato. Chegou a receber uma. Na verdade, seriam 3 orçamentos para ir para a licitação. Isso. Chegou somente uma resposta de uma agência. Nunca você oficializou a devolução desse ofício dizendo que era impossível ser feito sem que fosse para licitação. Você não fez nenhum comunicado por escrito à unidade de saúde? Não, porque eles não mais me contataram. Eu havia pedido no e-mail ao Dr. Marcos que entrasse em contato conosco. Como a época era uma época em que haviam só 2 médicos naquela unidade, em meados de junho, para ser mais exata, no dia 12 de junho, foi contratado mais um médico, então a unidade deu uma tranquilizada. Eu achei, naquele momento, lá atrás, que eles haviam abandonado a ideia desta viagem. Por isso, não vi necessidade de retomar e nem de mandar ofício nenhum para ele, porque era tão somente uma carta do doutor e pedindo alguma coisa nesse sentido. Mais reuniões foram feitas naquelas unidades, eu participei de outras, nem foram atividades, uma atividade só. Fui outras vezes na unidade e em nenhum momento houve contato comigo mais a respeito desta ideia. Portanto, realmente não foi levado absolutamente nada adiante.
Mas você chegou a participar de alguma reunião para tratar desse projeto em específico? Não, nenhuma. Então, e trabalhando no mesmo espaço que a diretora Luciane, alguma vez vocês falaram sobre essa viagem? Estou solicitando viabilidade de transporte, alguma coisa, ela não tinha o conhecimento? Pode reformular sua pergunta? A Luciana trabalhando no mesmo espaço físico que Vossa Excelência. Alguma vez vocês falaram a respeito disso? Estou solicitando contato com empresas de ônibus para ver o quilômetro rodado, quanto que é de cada uma, para a gente ter o menor preço, fazer uma chamada licitação, enfim, conversou com ela alguma coisa a respeito disso ou nada? Não. Eu conversei com a coordenadora de agentes comunitários. Foi ela que me passou que uma empresa somente havia dado retorno. Com a diretora de atenção básica, em nenhum momento eu ou ela se dirigiu a mim para dizer que estava organizando, fazendo, planejando, contatando, absolutamente nada. Então, você não tem ideia se de repente partiu esse ofício, porque a Luciana deixa claro aqui para nós que ela encaminhou esse ofício ao Departamento de Transporte solicitando o ônibus. E lá eles, nas palavras dela, colocam que existia uma dificuldade muito grande de data, mas assim que tivesse, iriam fazer esse contato. Você não tinha o conhecimento que a Luciana encaminhou esse ofício ao Departamento de Transporte solicitando? Não. Poderia acontecer de a unidade, no teu conhecimento dos anos que você tem de serviço público, nós sabemos que, às vezes até, existe uma divergência entre Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Saúde. Ambos, né, trabalham parecidos, né, questão do cidadão. Poderia existir, de repente, uma solicitação por parte, digamos assim, da unidade de saúde, solicitando transporte por parte da assistência social? Poderia, de repente, acontecer isso? Não, a solicitação teria que ser de secretaria para secretaria. Deveria. É essa a sua pergunta? Não, exato, porque de repente nesse encaminhamento poderia ter sido encaminhado para a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Assistência Social liberado o transporte para a unidade. Poderia acontecer isso? Poderia. Acontecem tantas coisas, mas não deveria. O senhor me pergunta se poderia ou se deveria? Não, eu digo, numa dessa, né, muitas vezes a gente confunde Secretaria da Cultura com Turismo, digamos assim. E, digamos, em vez de ter saído esse ofício da Secretaria de Saúde, alguém também poderia ter solicitado assistência social. Olha, de repente vocês não têm o transporte, né, tá, mais fácil sair pela Secretaria da Assistência Social do que da Secretaria da Saúde, é um pouco mais difícil. Haveria, de repente, essa possibilidade da liberação deste ônibus ter sido feito pela Assistência Social e não pela Secretaria de Saúde? Eu não sei nem o que lhe responder. Eu acho que não. Não sei, porque não é um trâmite a que eu esteja acostumada. Eu não desconheço como isso poderia ser feito. Então, assim, senhora Denise, Vossa Excelência deixa muito claro que, dentro fosse possível a deliberação, o procedimento seria a tomada de preços, né? Porque, pelas suas palavras, Vossa Excelência deixa muito claro que não existia possibilidade de oferecer um transporte por dizer assim, não, vamos atender uma demanda municipal por ser funcionários públicos, vai ter que passar por esse crivo, tomada de preço ou licitação, enfim, esse é o procedimento que tomaria. Que Vossa Excelência tomaria. Exato. Não deu sequência porque não houve condições para isso. Não houve condições para isso. Bom, na minha primeira rodada de perguntas, estou satisfeito. Vereador Nedir Mosconi.
Eu acho que houve uma contradição que foi colocada clara e também agora na sequência, quando Vossa Excelência dizia que não sabia do fato. Porque o ofício da atividade que teve conhecimento e que foi encaminhado, dizia claramente, né? Atividade funcionário legal, número de pessoas 35, destino Foz do Iguaçu, roteiro provável, sede de Toledo às 5 horas da manhã, chegada em Foz às 7h30, visita panorâmica Itaipu, Parque das Aves, almoço, visita ao Parque Nacional, data sexta-feira a definir. Então, a data do projeto atividade, que seria feito durante um horário de expediente, vocês tinham pleno conhecimento disso pelo ofício e pelo encaminhamento. Não. O ofício diz que a atividade seria numa sexta-feira, num horário... Senhor vereador, era uma sugestão de projeto. Absolutamente, porque veio da unidade, nós não teríamos que fazer do mesmo modo como veio para a unidade. Era uma sugestão da unidade. E era cabível não aprovar da maneira como veio. Por isso eu disse, acho que não me contradisse. Eu disse que sabia da sugestão, sabia que era o que eles gostariam, mas eu não sabia, e continuo dizendo, não sabia de como foi encaminhado isto aí. Essa é a minha resposta. Dizer ali que queriam que fosse feito numa sexta-feira a definir, ele dá e eu entendo como uma sugestão, não como uma ideia acabada. Não é um projeto final, é uma ideia de projeto. Caberia à secretaria, se houvesse possibilidade, fazer o desenvolvimento. O que eu disse até agora, que o que passou por mim como diretora de saúde foi, eu vi uma primeira possibilidade. Não houve possibilidade de se fazer isso por licitação. Não houve mais contato comigo. Eu deixei a ideia de lado. Não soube de mais nada a respeito disso. Não houve contato com a unidade a respeito deste assunto, nem com a coordenadora da unidade, nem com a diretora de atenção básica. Eu não sabia que ela estaria organizando deste modo a viagem. É isso que eu disse. Me parece, nas declarações feitas pela coordenadora da unidade e pela diretora, pelo menos a coordenadora da unidade foi muito categórica. Não tenho conhecimento em gestão, nunca trabalhei, sou uma enfermeira formada. E a diretora da estratégia da saúde e da família também, me parece também não tinha um conhecimento da parte burocrática. Logo, eu creio que elas não teriam condições de deliberar sobre uma viagem sem uma autorização superior. Conhecendo Vossa Excelência, Denise, eu sei que preza pela tratabilidade e tem conhecimento amplo, pleno disso. Toda essa demanda, ela teve que ter tramitado dentro da secretaria a comando de alguém, né? Os fatos apontam para Denise Campos, que recebeu o material, recebeu o ofício, foi comunicada e, segundo tratativas dos depoimentos anteriores, isso só saiu e foi autorizado, todos eles diziam, nós não temos autorização plena para fazer o que foi feito. Foi porque foi autorizado, né? O senhor quer que eu responda? Sim, gostaria. Eu não autorizei, não poderia ter autorizado, não tinha autoridade para mandar ninguém fazer viagem alguma e nem fechar unidade. Eu era diretora de saúde a esta época. Infelizmente, não me foi nada comunicado, não foi solicitado, não foi falado e não fui questionada. Infelizmente, eu digo infelizmente
por mim e pelos nossos servidores e pela própria secretaria, que o senhor sabe, já me conhece o suficiente para saber que eu prezo pelo serviço público, trabalho há 23 anos, sei de tudo isso. Infelizmente, eu não fui comunicada, questionada, opinada, absolutamente não. Não fui. Soube, sim, dessa ideia de viagem, volto a repetir, naquele momento, em maio, pedi, sim, que se fizesse o primeiro contato com agências de viagem, não houve uma resposta positiva, número suficiente, deixei a ideia de lado, não fui mais contatada por ninguém da unidade, nem pela coordenadora, e muito menos pela nossa diretora de atenção básica, que não me falou absolutamente nada sobre essa organização. Denise, mais 2 perguntas. Seu esposo é servidor público municipal? Sim. Lotado naquela unidade básica de saúde? Sim. Ele atuava naquela unidade nesse período? Sim. Ele não comentou nada em caso que a unidade fecharia naquele período? No momento em que foi falado com toda a equipe para que fizesse a viagem, lá em maio, toda a equipe da odontologia, da qual ele faz parte, não quis fazer a viagem. Portanto, a partir daí, eles não participaram mais de nada. Eu fiquei sabendo somente pela manhã que a unidade iria fechar. Não mais, ele não me falou e nem comentou, porque ele também estava fora desta organização. Então, em nenhum momento, nenhum dos 3 que trabalham lá foram chamados a participar de nenhuma das reuniões, até porque a odontologia trabalha 2 horas pela manhã, cada um dos 2 dentistas. As reuniões normalmente são feitas na parte da tarde, e a eles não interessava essa viagem desde o início. Se talvez eles tivessem, eu não estaria aqui. Obrigado. Mais uma última pergunta. Sabendo do fechamento da unidade, me parece que até o momento, das 40 pessoas, 18 se deslocaram, 22 não foram, logo não houve participação na atividade, deveria ter sido considerado no mínimo falta, né? Acredito que tenha sido. Por parte da secretaria, Vossa Excelência não tem conhecimento nenhum de apurar essa compensação de horas, o lançamento de falta em cartão ponto, nada nesse sentido foi tomado providência? Foi dado falta. A pergunta que me foi feita foi se tinha passado por mim compensação de horas para assinatura. Não passou por mim, na época, nenhum tipo de compensação de horas. Ao que eu sei, foi dado pela Secretaria de Recursos Humanos falta àqueles servidores que participaram de todo esse processo. Inclusive os que não foram? Não passou, inclusive, ele era servidor, ele não era meu esposo naquele momento. Ou dentro do serviço público, ele é o dentista que está na unidade. Casualmente, está casado comigo. Mas, que eu saiba, isso tem que ser pedido à Secretaria de Recursos Humanos, não cabe à Secretaria de Saúde fazer esse processo, cabe a ela entregar os pontos na Secretaria de Recursos Humanos. E isso deve a ela ser perguntado. Mas a pergunta que me foi feita, eu respondi. Não passou por mim nenhum tipo de compensação de horas. Não me foi pedido nenhuma assinatura para compensar horas, de nenhum servidor. Eu quero agradecer, Denise. Eu, conhecendo há pouco tempo, eu sei que sempre primou, e essa questão burocrática da ilegalidade, Vossa Excelência preza com muito carinho. E o que me parece aqui, é claro, que a decisão foi tomada, alguém só não está assumindo a responsabilidade nítida e clara. A tramitação, ela houve dentro da secretaria, ou nós estaríamos falando assim que foram escolhidas pessoas que não têm conhecimento de gestão,
que não houve coerência administrativa e seria algo mais grave ainda. Então, a tramitação houve do processo internamente, me parece, e a autorização também ela partiu das essências ou dos entes superiores, né, por parte do secretário, né, com certeza. Que ninguém sairia com uma estrutura da cidade, deslocaria toda uma equipe, e pelos depoimentos deixados aqui pela coordenadora da unidade, né, que é uma enfermeira, pela diretora da Estratégia da Saúde da Família, que zela por aquela unidade, e pela equipe, claro que houve uma delegação de pessoas superiores, senão nós estaríamos fardados a colocar em risco todo o processo de organização da saúde em Toledo, né? Porque se não há um respeito à parte hierárquica e à burocracia, né, nós estaríamos colocando em dúvida todos os procedimentos internos da secretaria, todos eles, né, não só esse, né? Esse foi um fato. Então, há uma delegação, há uma hierarquia de procedimentos, só que, infelizmente, hoje ainda nós não temos esse sistema de protocolo feito de uma forma correta, através de memorando, que se passe isso, todos os procedimentos numa cadeia, até, de fato, aparecer todo o procedimento, quem foi, quem assinou e quem, de fato, determinou. Mas agradeço, eu acho que eu, da minha parte, eu tenho convicção plena de como aconteceu o processo, e vou aguardar o relatório, e, se preciso for, farei um relatório em separado também, mas as minhas conclusões elas estão muito claras nessa CPI em relação ao fato ocorrido. Agradeço, Denise, e peço que não me leve a mal, algumas perguntas a gente faz porque são procedimentos de praxe, né, da CPI, precisam ser feitas. Obrigado. Absolutamente, senhor vereador. Eu sei que eu preciso me cuidar, eu tenho um tom incisivo, mas eu sei que as perguntas devem ser feitas, o processo deve ser feito, e acho que é assim mesmo que tem que acontecer. Se eu estou aqui e, desde o primeiro momento, eu acho que falei a mesma coisa que tenho dito por todo esse tempo, não seria agora que eu diria alguma coisa diferente. Agradeço ao vereador Neudi Mosconi, vereadora Ademar Schmidt. Presidente, eu preciso contestar uma fala do colega Neudi Mosconi, quando ele aponta que a secretária sabia do fato por ela ter afirmado que sabia. Então, precisamos deixar bem claro que realmente sabia do pré-projeto, e aqui está datado, né? Então, o pré-projeto está datado dia 3 de maio, e o e-mail foi respondido dia 29 de maio, dizendo claramente, né, pedindo inclusive desculpas do atraso, tal, que achou interessante o projeto, mas em nenhum momento diz aqui que sabia dessa data, que seria efetuado, que tudo isso. Então, eu preciso contestar isso. Inclusive, aqui no e-mail do Dr. Marcos diz, olha, não sou muito bom de projeto, mas aí isso coloca... Então, quer dizer, havia, sim, um entendimento para fazer algo para beneficiar os servidores da unidade, não só da unidade, como a questão da saúde do município. Então, eu só preciso fazer esse registro, contestar isso, que em nenhum momento se omitiu em falar que não sabia da questão do pré-projeto, mas que não sabia no dia que foi executado o então não existente projeto ainda. Isso ficou bem claro. Então, assim, diante desses fatos, senhor presidente, e pelo que a gente ouviu, eu acredito que falta... Talvez para fechar o relatório, eu quero deixar bem claro ao colega Neudi Mosconi que não se preocupe quanto ao meu relatório, para fazer um relatório paralelo, que será relatado de fato o que nós ouvimos aqui, os vereadores ouviram, e será nessa linha. E eu acredito assim, presidente, para a gente poder contextualizar este relatório, eu gostaria de saber, a gente pode oficiar, então, fazer um requerimento à Secretaria de Recursos Humanos, para ver se houve o desconto em folha, se houve a questão de compensação de horas. E outra coisa que eu gostaria, particularmente, que os colegas, então, aprovassem o requerimento, senão a vinda da pessoa responsável que recebeu o ofício do pedido do ônibus, mas sim alguma documentação de quem enviou e de quem liberou o ônibus. Quem enviou e quem recebeu e liberou o ônibus. Eu preciso, em cima de tudo que foi ouvido, eu tenho dúvidas nisso.
Só essa é a minha dúvida ainda, senhor presidente. Então, eu acredito que é uma matéria que será discutida após, então, a reunião, mas eu gostaria que me fosse concedido esta oportunidade, então, para a gente fazer isso, até para a gente fundamentar bem o relatório, para que não tenha dúvida nenhuma. Então, fica aqui, então, o meu registro quanto à fala do colega Neudi Mosconi, que eu, enquanto documentação que eu tenho em mãos aqui, é isso que ocorreu, existia um pré-projeto, mas não houve, pela fala da secretária, o conhecimento dela no dia que iria fechar essa unidade básica de saúde, com todo esse envolvimento dos servidores, e também que fique, então, registrado que eu gostaria da Secretaria de Recursos Humanos que despachasse para esta comissão parlamentar de inquérito o que houve, se houve desconto, se houve reposição de horas dos servidores, e me parece que foi na totalidade, né, porque ninguém foi trabalhar naquele dia, a unidade estava fechada, né, aí já não entra mais, não importa mais quem foi viajar ou quem não, houve o fechamento da unidade, então precisamos saber se essas horas foram, de que forma que foram, se foram repostas, enfim, e também eu preciso saber quem enviou o ofício, de que forma foi contactado a pessoa para a liberação do ônibus. Então, para mim, seria isso, senhor presidente. Obrigado, Denise. Obrigado. Agradeço, vereador Ademar. Não seria nenhuma pergunta, Denise, mas assim até um sentimento um pouco mais de alívio, porque até então, vamos ser bem categóricos aqui, ninguém sabia de nada. E é muito difícil um município que nem Toledo, a estrutura que é Toledo hoje, os funcionários saírem do município com carro público, fechar uma unidade de saúde, e nós temos 4 pessoas na hierarquia, que era a Adriana, coordenadora, que era a Luciana na condição de diretor das unidades, que era Vossa Excelência nessa função, e o secretário. E ninguém sabia de nada, e nenhum dos 4 foi junto, que Vossa Excelência também não foi. Não. E agora eu estou mais tranquilo, ou um pouco mais tranquilo, porque hoje eu sei, por suas palavras, que a senhora tinha o conhecimento e não deu sequência por não ter legitimidade. Exatamente. Agora, nós precisamos saber, porque do nada o veículo não saiu de Toledo e foi a Foz do Iguaçu. E é isso a pergunta que não quer calar desde o começo. Quem é que vai assumir a responsabilidade? Porque eu não me imagino que nenhum funcionário público toma alguma atitude sem ser deliberado a ele. Né? Não vamos falar que foi mandado, né? Foi solicitado. Esse motorista, alguém disse para ele estar aqui às 5 horas da manhã. Quem é que falou para o senhor estar às 5 horas da manhã? Eu quero dizer, nobres pares desta CPI, que eu achei que com hoje nós fecharíamos o pacote. Mas eu entendo que ainda não é possível, a não ser que nós solicitamos o relatório final da oitiva por parte do município, para ver se lá está deliberado, então, quem é que solicitou que o ônibus do município ficasse à disposição desses funcionários no dia 1º de novembro, a partir das 5 horas da manhã, ao lado da prefeitura. A Denise deixou muito claro que não foi. A Adriana também falou que não foi. O Edson não sabia de nada. E a Denise, a Luciana, deixou muito claro que encaminhou o ofício até o transporte. E foi informada de que não saberiam a data devido à tamanha solicitação do veículo para fazer os préstimos públicos. Então, para mim, a mais próxima de todas aqui está sendo a Luciana, que diz que encaminhou. Por isso que eu sempre tenho perguntado, será que houve uma ponte entre unidade básica e o pessoal do transporte direto, sem passar? Isso tu também não sabe, né? Não. Seria especular. Acho que não seria correto eu fazer especulação, porque eu não sei que trâmite realmente foi dado. Não vou me repetir, o que eu sei foi até aquele momento e que, para mim, não havia como seguir. Então, aquela ideia foi deixada de lado por faltar realmente
voltando às suas palavras, legitimidade para que se fizesse daquele modo. Então, eu parei ali. Não sei dizer de que modo tramitou. Não autorizei, não encaminhei pedido de providência nenhum a ninguém. Não me foi pedido, não me foi solicitado, não me foi comunicado, absolutamente nada. Eu soube dessa viagem pela manhã. Eu tenho feito uma pergunta a todas as pessoas que por aqui passaram e não posso ser diferente com Vossa Excelência. Vossa Excelência trabalha no setor público na área de saúde. É uma defensora da saúde pública, uma usuária da saúde pública. Na sua avaliação, qual foi o prejuízo que o município de Toledo teve com o fechamento daquela unidade de saúde por um dia? Não houve prejuízo à população como dolo, porque é uma unidade básica. Então, se nós pensarmos em risco à vida, ali não haveria, porque serviço de urgência e emergência nós temos no mini hospital, nós temos o SAMU, nós temos o hospital. Eu vejo como uma perda na credibilidade do servidor municipal. Eu me lembro... Desculpe. Fica à vontade. De ter ficado profundamente chateada, chocada, com o modo como os servidores acabaram sendo tratados diante do acontecido. Então, acredito que tenha sido essa a maior perda para nós. Não para o município, também para o município, mas principalmente para aqueles servidores que acreditam e que trabalham há tantos anos em prol do próximo, né? No respeito ao outro dentro da saúde pública. Desculpe, é que isso me incomoda. Eu, não querendo sair da questão, mas o que eu gostaria de deixar como uma sugestão, de que muitas e muitas vezes este vereador já viu várias vezes o ônibus do município levando atletas, representando o município em jogos, em outras situações, e que talvez pudesse ser construído um projeto de lei aonde que o servidor, como nós estamos disputando muitas vezes o campeonato da Copa MOP, no domingo à tarde, nós vamos até outro município, com o ônibus às vezes do município, fretado, representar o município de Toledo. E que fosse possível ser discutido isso no executivo, já que não cabe a nós, vereadores, nós não podemos fazer esse projeto. Mas que existisse alguma legitimidade dentro de um projeto que o servidor também pudesse ser atendido com os veículos do município e que talvez não fosse a necessidade de ter que fazer uma tomada de preço, porque às vezes nós temos lá um carro disponível e existe uma vontade de interagir com o servidor, de ajudar o servidor, que talvez esse projeto não venha, doutor Marcos e secretário Denise, a morrer. Pelo contrário, talvez com tudo isso, vai ter uma penalidade, já estamos pagando, quando eu falo nós, porque esta casa sente também, porque nós ouvimos muito, vocês também não sabem de nada, vocês estão lá fazendo o quê? Né? Mas que talvez, com o que aconteceu, a gente possa sair fortalecido e esse projeto possa ter, de repente, todo ele um preparo, todo ele um amparato, e que talvez ele possa ser tido em todas as unidades, seja de saúde ou talvez escola, alguma coisa para realmente que o servidor tenha uma atenção diferenciada e que a gente possa aprovar esse projeto de lei para que o funcionário público também possa usufruir do próprio público. Né? E que talvez nós não precisamos sair por aí fazendo tomadas de preço até para que vocês possam constituir. No mais, Denise, muito obrigado pela tua sinceridade, pela tua disponibilidade
E aqui é uma casa eminentemente política, mas também muito verdadeira. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel e todo dia querendo acertar mais, porque nós somos os legítimos representantes da população e nós estamos aqui na nossa função. E eu estou muito, senhores vereadores, assim, muito satisfeito de estar presidindo essa CPI, porque as pessoas vieram aqui sem titubear e abriram o coração e falaram o que sabia. E pode ter a certeza que a nossa intenção é só de ajudar para que isso possa ser colocado uma pedra em cima e que a gente não vá ferir principalmente aquele que o cidadão tanto precisa, né, que é o servidor estar lá pronto para atender, para ajudar, para resolver, porque só procura o hospital, o mini hospital, a unidade de saúde, quem está sentindo dor, ou quem está precisando de uma ajuda. Então, muito obrigado. Nós encerramos os nossos trabalhos, mas deixamos a você o tempo, o espaço aberto para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a imparcialidade e o respeito com que os senhores tiveram com a minha pessoa e dizer mais uma vez que, infelizmente, houve, sim, desse modo, a condução dessa viagem, desse projeto. De maneira alguma seria a maneira como eu gostaria que fosse conduzido, né? Não tive nenhum momento como interferir, porque não sabia que estava acontecendo. Mas gostaria de agradecer a sua sugestão, e ela vai ser acatada, e eu ainda acredito naquele projeto, sim. Acho que os nossos servidores merecem, sim, ser valorizados, rever as suas condições. Há que se ter melhoria nas relações para que também eles possam atender melhor aqueles que vão em procura do cuidado, e nós precisamos ter esse cuidado, sim, com os nossos servidores. Obrigado pela atenção de todos. Damos por encerrada 16 horas 13 minutos do dia 24 de março, segunda-feira, e convoco os membros desta CPI para a gente deliberarmos os requerimentos das próximas oitivas, e vamos dar aqui sequência à nossa reunião. Então, está encerrado. Obrigado à imprensa, funcionários desta casa, servidores, assessores, e a comunidade aqui presente.